Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por logo cedo podermos desfrutar da Tua palavra. Ó Senhor Jesus. Bom dia, amados irmãos. Hoje nós vamos desfrutar da terceira semana do alimento diário, que tem como título Deus manifestado na carne. E o ler com oração da quarta-feira está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Ó Senhor Jesus, possamos tratar todos, Senhor, a todas as pessoas com honra, com a devida honra a cada um. Ó Senhor Jesus, também nos ajuda, Senhor, e nos ensina a amar os irmãos, não com o nosso amor, mas com o amor que procede de Ti. Ó Senhor Jesus, possamos ter o temor a Deus. Ó Senhor Jesus, reverenciando o Senhor por toda a obra que Ele fez por nós, morrendo ali na cruz, para nos salvar. Ó Senhor Jesus, possamos honrar o Rei, honrar as autoridades. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda a ter um viver, Senhor, que Te expresse, um viver de piedade. Ó Senhor Jesus. Amém, amados? O título da quarta-feira é Expressar a Deus no relacionamento com os irmãos. Vamos agora entrar no 5º capítulo de 1 Timóteo e observar como Paulo desce ao nível humano ao falar a respeito de nossos relacionamentos, algo muito ligado a nosso viver, a fim de nos apresentar um padrão divino no nível humano. Deus quer que sejamos divinos, isto é, que vivamos por meio de sua natureza, e que também sejamos humanos, porque Ele quer manifestar-se na carne. Hoje vamos ver como podemos manifestar a Deus na carne em nosso relacionamento com os irmãos. Primeiramente, vejamos a necessidade de manter um relacionamento de vida com aqueles que são mais idosos. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos do 1 ao 2. Nessa passagem é como se Paulo dissesse a Timóteo: quando você precisar ter comunhão com um irmão idoso, você deve tratá-lo como um pai. Ao ouvir essa palavra, você pode pensar: mas essa pessoa idosa cometeu erros, então devo ser duro com ela. Ainda que ela tenha cometido erros, você deve tratar essa situação cheio de piedade, expressando a Deus para essa pessoa idosa. Quando Paulo diz não repreendas ao homem idoso, a palavra repreender no original grego é única na Bíblia e significa atacar. Ao repreender um irmão idoso, você não pode atacá-lo, mas deve repreendê-lo para ajudá-lo, para exortá-lo. Ó Senhor Jesus! A palavra de Deus permite que alguém na posição de liderança repreenda quem cometeu algum tipo de falha, mas nunca o autoriza a atacar quem quer que seja. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Isso está em Tito, capítulo 2, versículo 15. Observemos que um líder pode repreender, mas não pode atacar. Devemos tomar todos esses versículos e os próximos como princípios espirituais para nosso viver e relacionamento humano. Portanto, caso alguém na Irmandade cometa uma falha, a liderança da igreja poderá repreender, mas nunca atacar. Isso é muito importante e vale para a repreensão tanto ao homem idoso quanto a qualquer outro irmão. Quando nossas virtudes humanas são preenchidas pelos atributos da vida divina, nossos relacionamentos se tornam mais respeitosos e passamos a conceder honra a quem devemos,
ainda que tenham cometido algum tipo de falha. Isto é, quando estamos lidando com irmãos idosos, nós os tratamos como pais, nós os honramos. E isso é muito importante. Talvez você não se tenha dado conta ainda, mas isso é Deus sendo manifestado na carne. Isso é Deus sendo manifestado em nosso viver, na maneira como nós nos relacionamos e tratamos as pessoas. Você já pensou nisso? Pela maneira como você trata uma pessoa, Deus pode ser ou não manifestado. Vemos então que Paulo teve o cuidado de trazer essa palavra tão elevada sobre o mistério da piedade para um nível bem humano, para o que vivenciamos em nosso dia a dia. O princípio é o mesmo para os demais casos. Devemos tratar os mais moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças, as irmãs mais jovens, como a irmãs, com toda a pureza. Nós, que temos a vida divina, precisamos ver que hoje somos uma família, a família de Deus. Aleluia! E na família de Deus, devemos aprender a tratar as pessoas não somente com nossas virtudes humanas, mas com a vida divina que está em nós. Sempre que olho para um irmão ou para uma irmã, posso referir-me a ele ou a ela de modo muito simples e puro. Amado irmão, amada irmã. Faço isso porque sempre me lembro do alto preço que foi pago para que eu pudesse chamar essa pessoa desse modo. Ao olhar para os irmãos, por mais que você perceba as falhas deles, lembre-se de que Cristo pagou um alto preço para nos dar sua vida divina e nos tornar hoje membros da mesma família. Nosso relacionamento e trato com os irmãos e irmãs precisa ser feito com toda a sabedoria e respeito, com toda a pureza. Isso é possível, sim, por meio da vida divina que há em nós. A vida da igreja deve ser pura em todos os sentidos. Precisamos ser puros em todas as ações, motivações e intenções. É num relacionamento assim que Deus é manifestado na carne. Querido leitor, isso quer dizer que Deus agora quer entrar em todos os aspectos de nosso viver. Ele está falando conosco o seguinte: esse mistério da piedade, essa manifestação de Deus na carne, a realidade da igreja como coluna e base da verdade, deve manifestar-se em todos os aspectos de nosso viver humano. Portanto, com base em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos do 1 a 2, percebemos a importância de manifestar a Deus na carne em nosso relacionamento e trato com os irmãos. Louvado seja o Senhor. Pergunta: como tem sido o seu relacionamento com os irmãos e irmãs da igreja? Amém, amados? Aleluia, né? Louvado seja o Senhor. A leitura do alimento diário hoje está muito preciosa, né? E nós vimos, né, o desejo de Deus, né, de hoje ter falado para nós com relação ao nosso relacionamento com os amados irmãos. Senhor Jesus. E nós vimos, né, que lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2, mostra para nós com relação o nosso relacionamento com aqueles que são mais velhos na vida da igreja, né? Que nós devemos considerá-los como pais. Louvado seja o Senhor. Aqueles irmãos mais jovens como a irmãos. E aquelas irmãs mais velhas como a mães. E aquelas irmãs mais novas, né? Como a irmãs. Com todo respeito, né? E também com toda pureza. Senhor Jesus, esses irmãos amados, mais velhos, né? Esses anciões da vida da igreja, são irmãos que merecem todo o nosso respeito, pois toda a nossa honra, né? Devemos honrar esses irmãos, pois são irmãos já experimentados. E por mais que eles venham a cometer falhas, ao cair em algum erro, nós devemos tratar com eles com muito amor, com muita sabedoria. Senhor Jesus, dessa forma nós vamos estar honrando esses irmãos. E nós podemos até
repreender tais irmãos, mas nunca, nunca atacá-los, não é mesmo? Por quê? Porque, como eu já falei, são irmãos que merecem todo o nosso respeito, né? Merecem toda a nossa honra. Senhor Jesus, por isso nós devemos tratar com amor com todos esses irmãos. Senhor Jesus, ah, ainda com relação aos mais jovens, né? Devemos tratar também com amor, né? Com sabedoria, pois são irmãos preciosos nos quais o Senhor já está usando bastante e ainda vai usar ainda mais. Senhor Jesus, graças ao Senhor, na vida da igreja nós somos uma família, né? Oh, aleluia! E por isso, amados, nós precisamos estar desfrutando mais e mais do Senhor. Para quê? Para que esse relacionamento possa estar mais e mais sendo um relacionamento saudável e santo com os irmãos, com todo respeito e, claro, expressando sempre Cristo na carne por meio de cada um de nós. Senhor Jesus. E a maneira, né, amados, com que tratamos as pessoas vai depender do quanto Cristo está sendo expresso por meio de nós. Por isso, amados, vamos sempre atentar para esse ponto, né? De que nós hoje temos Cristo em nosso interior e precisamos expressar por meio de nossos atos, por meio do nosso falar, por meio do nosso agir. Por isso, vamos andar e viver no Espírito, né? Dessa forma, nós vamos ter um viver de comunhão com os irmãos, um viver em santidade, um viver de respeito uns para com os outros. Ó Senhor Jesus! E que nessa quarta-feira, né, você possa experimentar e praticar, né, isso que está sendo desfrutado nessa quarta, né, a abordar o irmão, louve pela vida daquele irmão, né, e possa desfrutar dele, né, possa desfrutar com ele da vida de Deus que está em vocês, né. Louvado seja o Senhor, pois a gente sabe que Deus já pagou um alto preço, amados, indo até a cruz, derramando o seu sangue, nos dando a sua vida. Oh, aleluia! Por isso nós somos filhos de Deus e somos de uma só família. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, amados, que nessa quarta-feira venhamos a desfrutar mais e mais com toda sabedoria, respeito e pureza. Amém? Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor.